E o caso das blitz, parece que por causa da pandemia, o povo nem trabalhando tá, não tem dinheiro, como que vai pagar? Parece que deu uma parada. Como que ficou essa situação perante lá no Detran? Como é que tá? Com essa pandemia, né, Nádia, houve uma série de mudanças na vida de todos nós, né? Não só no Brasil como no mundo, né? Mas trazendo para o âmbito aí do trânsito, no ano de 2020, saiu uma portaria, né, do CONTRAN, que é um dos órgãos que regula todos os órgãos de trânsito, né? Que eram para suspenderem todas as notificações de trânsito de cidadãos que tinham cometido naquele período, né? E as blitz também diminuíram. Entretanto, essa portaria ela foi revogada no final do ano de 2020, para ser mais exato, no mês de dezembro, né? Onde voltaram novamente a serem emitidas essas notificações de infrações de trânsito, até causando uma certa surpresa para alguns cidadãos, né? Agora no ano 2021, que viu um calhamaço de infrações de trânsito chegar em sua residência, o surpreendendo, né? De forma, vamos colocar, para ele, de forma negativa, vamos colocar assim, porque ele nem sabia que tinha cometido essas infrações, né? E voltando à outra pergunta que você fez, as blitz começaram a voltar de novo? Novamente. Tem que ficar atento aí no trânsito, hein? Ai. Mas olha só, doutor, agora tá retomando a normalidade ao trabalho. Eu ouvi dizer que o prefeito estava querendo já fazer alguma coisa para impedir o pessoal trabalhar. Como que a pessoa vai pagar a multa, vai pagar as coisas, sendo que às vezes não está podendo nem exercer e nem trabalhar, levar uma vida normal de trabalho? É complicado, né, Nádia? Esse cenário, Sim, como é que vai ser? De pandemia, dessa Como Covid aí, até com essa nova cepa, né, que estão falando aí da Covid, né, que está vindo aí da Índia, né? Eu até vi isso mesmo, que o prefeito de Goiânia está tentando ver aí um novo decreto, né, para flexibilizar mais e mais aí com relação à abertura dos comércios. E sem dúvida, né, o trabalhador sem conseguir trabalhar, não consegue oferir renda, não consegue sustentar a sua família, diga-se lá, pagar infrações de trânsito, os tributos, o qual o município, o Estado, né, nos remete, né? Eu só acho o seguinte, se eles não estão trabalhando, não vai ter como pagar nada. Isso é verdade. Eu concordo dessa forma. Vai agora. ser complicado. Você só pode cobrar quando a gente está produzindo. Exatamente. É a luta, né, do brasileiro diária aí. Depois que veio essa pandemia, realmente teve que ter uma série de alterações nas nossas vidas, né? Mudou tudo. Mudou tudo. E eu acredito que não vai voltar ao que era antes. Coisas, né? Eu até vi uma certa piadinha assim, já que eles não querem deixar o povo trabalhar, vamos suspender o salário dele para ajudar o povo. Seria o correto, né? Seria o correto. O que você acha, doutor? Vamos lá, doutor, no que nos interessa aqui. Quais os requisitos hoje para a gente fazer uma CNH? Então, quais são os requisitos, né? Quais são os critérios? No momento que a pessoa está apta para tirar a CNH, o primeiro passo é ser maior de idade, né? Ter idade civil, que no nosso país é 18 anos, né? Fazendo 18 anos, você já está apto a tirar essa CNH, você faz uma inscrição, né, num curso de formação junto à autoescola, né? Você vai pagar as devidas taxas, vai fazer exame médico, né? O exame psicológico, chamado psicotécnico, vai fazer o curso teórico, vai fazer a prova teórica e posteriormente vai estar fazendo o exame prático. Você passando, automaticamente você vai adquirir a CNH. Num primeiro momento, essa CNH ela vai ser a provisória, né? Você vai ter uma permissão para estar dirigindo ali por 12 meses. Durante aqueles 12 meses, a gente chama no meio de permissionário, né? Não pode acontecer nada, não pode acontecer nada. Detalhe, aí durante esse período de 12 meses é interessante o condutor se policiar. Por quê? Porque ele só pode cometer infrações que somem até 4 pontos. Ou seja, uma infração leve, que é de 3 pontos, e uma infração média, que é de 4 pontos, automaticamente já cancelou a CNH dele, porque já levou a CNH para 7 pontos. Então, a minha dica é, no momento em que você tirar a sua CNH provisória, durante esse período de 12 meses, se policie para não tomar esse tipo de infrações, para que quando chegar os 12 meses finais, você consiga renovar a sua CNH
consiga pegar a sua CNH definitiva e assim você fique mais tranquilo. Outro sim que eu queria saber, no caso, vamos supor, para você fazer uma CNH, você tem que ter horas e horas de aulas na autoescola, ou como é que é essa situação aí? Sim, você tem que fazer o curso de formação, conforme eu falei, né? E tem o total de horas específicas, né? Pois é, que eu conheço pessoas que aprenderam a dirigir antes de ir, né, na autoescola. Aí como que faz? Ele vai ter que ir lá fazer as horas dele. Exatamente. Claro, existe aquelas pessoas que a gente chama de até de autodidatas, né? Vamos colocar assim, conseguiram aprender sozinhas. Normalmente, quando você vai com seu pai para a fazenda, ou dirige lá na fazenda, né? Ou seja, você já sabe como é que faz tudo ali. Entretanto, para que você possa adquirir a CNH de forma legal, você tem que passar pelo curso de formação junto à autoescola, né? É devido. Sem isso você não consegue tirar a CNH. Quando as pessoas vão fazer uma CNH, eu falo por mim mesmo, acho que todo mundo passou por isso. Às vezes a pessoa fica um pouco nervosa, meio agitada, e aí na hora o nervosismo faz com que ela consiga cometer algum errinho ali que possa reprová-los, né? Não tenha dúvida. E aí, como é que é? É o chamado, né, a prova prática, né, de volante, quando você vai fazer junto ao Detran, né? E atribuída a tudo isso, tem um nervosismo, porque ali você está sendo monitorado com o supervisor, para ele estar vendo se você está fazendo tudo certo. Então, quando você tem alguém ali te olhando, te supervisionando, realmente você fica nervoso, as pernas tremem e acaba cometendo erros bobos, como às vezes ligar ali o limpador de para-brisa e ali já te tira pontos que te levam a reprovar. Pois eu vejo assim, não sei se é verdade, se existe isso ou se talvez é a impressão de quem está por fora, o escultor ele vai deixar o camarada um pouco nervoso, vai ficar meio que pressionando. Existe isso mesmo ou você acha que isso é coisa da cabeça? Eu não vou dizer que isso é lenda, porque vai de pessoas para pessoas, né? Claro, você está lá, existe N supervisores lá dentro, né, do curso de formação, né, junto ao Detran. Cada um age de uma forma, tem aquelas pessoas que já te deixam mais tranquilas, né? Agora você chegou onde eu queria. Mas eu não posso dizer que existe aquelas pessoas que no momento em que você a vê, já te deixam, te traz um nervosismo, né? Vamos colocar assim, né? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, assim, eu estou só querendo saber. Sim. Que ia chegar um momento que a pessoa ia chegar, entrar no carro, ia ser filmado, mas que não ia precisar da gente ter alguém do lado para deixar o condutor mais tranquilo. Existe essa possibilidade ou foi uma coisa que não existe? Olha, Nádia, eu não vou dizer para você que não exista. Pode ser que já esteja em estudo, né? Ia ser bom, né? Detran, essa nova forma de avaliação aí do cidadão para saber se ele está apto. Que tivesse, tipo, uma filmadorazinha dentro do carro para poder fazer esse trabalho, ia ser mais... Pode ser que venha ocorrer. De repente, em poucos anos, venha ocorrer desta maneira. Vai ser mais fácil, né? Não tenha dúvida. E sobre a questão do homicídio culposo, o condutor sobre efeito de álcool, quais são as penalidades? Pode começar da primeira, explicar detalhadamente, para que se tiver alguém aí do outro lado que gosta de tomar uma coisinha aí e pega no volante, vai saber quais são as responsabilidades deles aí. Então, eu sempre costumo dizer, né, para amigos e clientes de um modo geral, se for dirigir, não beba, né, porque... Caso Deus o livre venha a acontecer, né, um acidente de trânsito aí com vítimas, né, seja ela, no caso, uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio culposo, tem as consequências, né? E agora, com essa nova lei de trânsito, com essas novas alterações que tiveram, não se pode mais trocar, no caso, o homicídio culposo, ele tem a pena dele é de detenção de 2 anos a 4 anos. Né? Antes dessa nova alteração, você podia fazer, a gente chama de acordo de não persecução penal com o Ministério Público, onde ele colocaria algumas penas restritivas de direito, como suspender a sua CNH por alguns meses, fazer um trabalho de prestação de serviço, normalmente eles colocam para fazer em hospitais, né? Onde recebem vítimas de acidente, até mesmo para ser algo pedagógico, né? Para a pessoa que cometeu esse tipo de infração, né, de crime no trânsito, na verdade, né, para que ele se sensibilize e para que não volte mais a cometer esse tipo de ato. Então, conforme eu disse,
com a nova alteração, não existe mais essa possibilidade. Então, né? Tem então, que trazendo para o dito popular, a coisa está arrochando, né? Então, evite beber e dirigir, porque caso venha acontecer algo desse tipo no trânsito, infelizmente vai ter as consequências e elas serão duras. E a questão que eu queria saber dentro do veículo, a questão que tem aquelas pessoas que gostam de ligar o som nas alturas, porque esse elevado som não vai atrapalhar. O que a lei de trânsito fala sobre isso? Existe com relação a esse tipo de pessoas que gostam de transitar no trânsito com um som super elevado, às vezes até mexem no carro, transformam ele vamos colocar assim, numa boate ambulante, né? Tem as penalidades, sim. Se você estiver com o som além do permitido, é considerado uma infração de trânsito. E se for um som, assim, ambiente, normal, que você está ouvindo um rádiozinho ali, aí é normal? Não, um som moderado, tranquilo, né? Mas nesse trânsito nosso, né, que principalmente nos horários de rush, né? Você fica mais parado do que andando com o veículo, você tem que estar ali ouvindo um som mesmo de forma tranquila, né? Para que você não se estresse, né? Vamos colocar assim. E outra coisa que eu, assim, tenho uma certa curiosidade, que tem a ver com o trânsito e com o condutor. Claro. A questão, a pessoa fala assim, eu vou em tal lugar, aí uso um GPS. Sim. Eu estou falando de mim, particularmente, quando eu estou desfoco ali para mim ver o que está no GPS, eu posso distrair um pouco alguém, encostar, ou eu encostar em alguém. O que você acha de um condutor? Está ali, está ligado mais naquele GPS. O que o Código de Trânsito fala sobre isso? Ele não tem nenhuma observação sobre isso ou tem? Tem sim, tem observação. Ele coloca que os condutores, ele tem que estar sempre atento, né? Na dirigibilidade ali do seu veículo, né? Todos os lados, e ele não pode ter nada que esteja tirando essa sua atenção. O que você colocou, realmente as pessoas têm o hábito, né, de colocar ali o GPS, às vezes colocam ali no painel do veículo, né, e realmente tira a atenção. E já existem estudos que esse olhar, questão de 4 segundos, equivale a 200, 500 metros você andar com o veículo sem estar prestando atenção no que está à sua frente. E é onde acontece N acidentes, né? E onde a pessoa verifica, nossa, mas foi tão rápido, né? Exatamente por isso. Esse olhar que ele tirou ali é o momento em que ocorrem os acidentes. Mas a reclusão, então, de quem está embriagado no trânsito, no volante, sim, o máximo 4 anos. Então, existem, no caso é detenção de 2 a 4 anos, caso tenha ocorrido um homicídio culposo, né, no trânsito. E existem os agravantes também que fazem essa pena elevar. Eu quero que você entre nesse agravante um pouco, para que esse condutor já vai entender. Por exemplo, se esse condutor, ele, no momento que houver um acidente desse tipo, ele se evadir do local e não prestar socorro à vítima, a sua pena pode ser aumentada de 1/3, né? Em cima desses 2 a 4 anos. Então, existem os agravantes que fazem com que a penalidade desse condutor seja mais grave, né? Se o condutor também, mesmo que ele esteja certo, mas houve um atropelamento, houve uma vítima, ele já perdeu porque ele estava embriagado, já perdeu a razão. Infelizmente, né? Por isso que eu digo para vocês que se for dirigir, não beba, né? Então, conforme você bem colocou, se houve um acidente, mesmo que este condutor esteja correto, às vezes ele estava numa pista, tinha faixa de pedestre e o pedestre não passou na faixa de pedestre, e ele estava na velocidade normal, tudo certinho, mas infelizmente ele colidiu com aquele pedestre e levou aquele pedestre a óbito, né? Ele parou, prestou socorro, entretanto, quando chegou a polícia, ele foi fazer o teste do famoso bafômetro, mas o nome correto é etilômetro, né? Acusou lá que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Com certeza isso vai ser um agravante que vai levar ele a ter cometido esse homicídio culposo, hein? Pois é, mas acontece o seguinte, se tiver, vamos supor, ele provocou o acidente, teve 2, 3 mortes. Cada morte ele vai responder quantos anos por cada morte que houve. Cada morte. Porque se for um óbito,
é uma sentença. Se for 2, vai agravando mais. Como é que é? E um detalhe muito importante, Nádia. Sim, se Deus o livre, ele atropelou uma multidão de pedestres, aí nessa multidão, vamos colocar aí que teria 5, 10 pessoas, sim. Cada pessoa tem a sua devida pena ali. E detalhe, ele não responde só criminalmente, ele responde civilmente também, tá? Porque a família que teve esse ente querido perdido, vamos colocar assim, ela pode acionar ele judicialmente na esfera civil na tentativa de buscar uma indenização.